Gente. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Dê um retorno aí, por favor, para saber se vocês estão me escutando. Só um retorno para ver se vocês estão me escutando. Tirar o fone. Tá escutando então. Tô esperando só o professor Diomar aqui aceitar a nossa live para poder a gente começar e dar continuidade às nossas lives aula, né? Porque a gente sabe que esse tempo de pandemia temos que estar sempre separados para poder não ter problemas sérios com saúde, nem com os que estão em casa, nem com a gente mesmo, né? Então, tomar esse cuidado referente a isso e vamos lá. Eu tô esperando só ele aceitar aqui o convite para a gente dar continuidade à live, certo? Pronto, chegamos. Boa noite, professor Diomar. Tá me escutando bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo bem? Boa noite. Agora eu tô Boa escutando. noite. Beleza. Então, pessoal, vou me apresentar. Eu quero agradecer a presença de todos aqui por estarem presentes na nossa live, mais uma vez. Essa live também tem tudo para ser sucesso, já que estamos com um dos grandes entendedores da área de suínos. E gostaria Que que é ele se isso? apresentasse para a gente a respeito de como ele trabalha, quem ele é, e para poder a gente dar um bate-papo a respeito do que seria a criação de suínos, tanto no estado de Sergipe, como está o panorama no Brasil. Então, professora, gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, da senhora, através do professor Paulo. E é com imenso prazer que eu falo para os alunos do Bom Brandão e lugar onde eu já trabalhei por muitos anos. E hoje eu sou médico veterinário, tenho um mestrado na área de zootecnia. Minha especialização é a parte de nutrição animal. E falar de suinocultura, eu falo com, modesta parte, eu falo com boa propriedade, porque além de estudante, eu fui criador. Então, eu tive uma granja de 70 matrizes, onde eu vendia 150 mil metros quadrados. Então, eu participei da cadeia desde de criar, formular ração. Então, todo o ciclo de produção eu participei. Está um pouco baixo, é? Agora melhorou, Deixa eu mudar professor. o, deixa eu mudar o fone aqui, que eu estou com o fone sem fio. Deixa eu botar um sem fio, que eu acho que está melhor. Vou tentar. Assim fica ruim, é a parte que ela fica, né? Porque o senhor fica Deixa eu tentar deitado. improvisar. Tem muita habilidade com esse negócio, não. Ficou melhor? Agora tá bom, agora tá ótimo, a gente tá escutando bem. Então, beleza. Desculpa aí. Então, gente, a suinocultura em Sergipe, a gente conhece um pouco, né, porque a gente já participou diretamente da região onde há a maior tecnologia, que é a região de Campo do Brito. E eu fui responsável técnico por uma cooperativa lá, onde essa cooperativa ela tinha em torno de 1.500 matrizes tecnificadas.
Então, eu conheço um pouquinho da suinocultura de Sergipe. Hoje eu estou trabalhando com venda de ração, né, na parte de projetos e consultoria também. Por exemplo, eu estou implantando uma granja lá de suinocultura, lá no município de Itabaianinha. Acabei de vir lá ontem. Então, a gente conhece um pouquinho, desde construções a manejo, e a gente vai tentar discorrer hoje aí para ajudar, tirar as dúvidas dos colegas aí. Pronto, então vamos lá, vamos começar. Professor, qual a diferença entre uma granja de suínos e o sistema de criação relacionado a suínos? Então, quando a gente fala granja, a gente costuma dizer que pensar que granja é só de aves, né? Granja de Exato, galinha. E quando a gente exato. fala uma granja de suíno, é uma criação organizada. É uma criação onde eu sei a projeção do dia que eu coloco a matriz para cruzar, eu faço uma projeção para daqui a 5 meses e meio, eu vou ter uma projeção de quantos animais eu vou estar vendendo. Então, isso é uma criação organizada. Então, por isso que a gente chama de granja, né? Granja leiteira, granja suína. Então, a gente tentar. E a criação, quando a gente vê, são pessoas que não têm o conhecimento técnico, a tecnologia não chegou através as grandes políticas de extensão está um pouco defasada no nosso país, né? Ou está estacionada, que eu sempre fui extensionista, e a gente, sempre que conversa com os produtores, eles criam como uma poupança de fim de ano. Então, suinocultura, suíno, criador de suíno, na verdade, não dá para trabalhar sem conhecimento de índice zootécnico, né? E é o que eu falo, a criação de suíno, quando ajustada, raramente foge do trilho. Raramente foge do trilho. Se a gente conseguir, claro que a gente não consegue, como as commodities, né, milho e soja, é quem alavanca os grandes problemas da suinocultura, mas como tudo, né? Falar em milho e soja foge das nossas mãos. O valor só isso. Então, é Então é conhecimento basicamente zootécnico isso. mesmo. Aham. Professor, para o pequeno produtor, como ele deve investir na criação de suínos? Então, primeiramente, adquirir animais de procedência. Por quê? Porque o animal de procedência, um animal com genética apurada, ele come a mesma quantidade ou até menos do que aquele animal sem genética. Então, primeira coisa é que a gente precisa, pelo menos, comprar animais que nasceram para ser matrizes ou primeiro é conhecer o que é que você quer. Eu quero ser um animal que eu vou criar leitão, uma granja de ciclo completo, uma granja, eu vou só fazer uma parte, eu vou só engordar animal, eu vou ter todo o ciclo completo. Então, a primeira coisa você tem que dizer, eu quero fazer isso. Então, eu vou trabalhar com engorda. Então você tem que comprar leitão de boa qualidade, porque tu vai dar comida, tu vai ter que saber que ele vai entrar com peso X para sair com X mais alguma coisa. Então é importante saber o que é que você quer, se situar. Entendi. Então, no caso, o produtor ele tem que estar mais preocupado com como vai ser o investimento na atividade, qual será a demanda da saída, para poder ele não ter tanta perda em cima do que ele vai investir. Isso. Na verdade, sem puxar a sardinha para o lado, eu sempre disse, suinocultura não há perda. Se você tiver o conhecimento mínimo, não tem como ter perda, porque é uma cultura de ciclo rápido, né? É uma cultura de ciclo rápido, é uma cultura que é muito fácil fazer a projeção e, graças a Deus, já tem um tempinho que a arroba do suíno não vem caindo, né? Então, Aham. é bem Professor, promissora. aham. Professor, tem uma pergunta aqui que fizeram para a gente. Deixa eu aqui abrir. O senhor poderia falar mais a respeito da nutrição dos suínos em relação ao berçário e até o abate? Sim. Gente, é muito importante entender que cada fase animal ela tem as suas exigências. O animal, o leitão, ele é um animal onde ele, nos primeiros dias de vida, ele se alimenta de leite, né? Então, do primeiro ao sétimo dia, ele se alimenta única e exclusivamente de leite. Após o sétimo dia, a gente precisa já introduzir uma ração para leitão. Por quê? Porque esse leitão, ele comendo essa ração
concomitância com leite, ele já vai desmamar mais rápido e ele vai tirar menos da matriz. Então, conhecer, aí eu recomendo, gente, que quem tiver interesse, buscar material didático. Tem inúmeros livros aí bem didáticos, onde você vê lá as exigências nutricionais de cada fase. Então, é muito importante para que a proteína é muito caro. Se eu não conhecer o que um leitão exige, eu não posso jamais dar uma ração para o leitão com 22% de proteína e lá ao final eu estou dando uma de 22% de proteína, que eu estou jogando dinheiro fora e também poluindo o ambiente. Né? Então, é muito importante conhecer as exigências nutricionais, porque se o que é o maior custo da produção é com ração, é na dieta. Isso, Então, eu tenho isso, que conhecer a exigência. Eu tenho que conhecer isso. a exigência. Então, o leitão a gente classifica pelo menos como as 3 rações. É, ração para leitão, ração de crescimento e ração para engorda ou terminação e ração de lactação ou para as matrizes ou gestação. Né? Gente, ração de gestação, introduzir trigo. Nas outras fases, trigo é um ingrediente muito caro para estar gastando na ração de suíno. O Somente animal não no aproveita. começo. Isso. O pessoal erroneamente coloca trigo. E trigo tem um gasto calórico muito grande. Então, você imagina um sertãozão aí de Poço Redondo e o pessoal colocando trigo Trigo na para ração para poder. suíno. Aham. Meu Deus, É uma perda bucha. de investimento, no caso. Isso. Além de causar um desconforto para o animal. O gasto calórico Aham. dele para a É muito digestibilidade alto. do trigo é alto. Aham. Professor, Gente, uma pode outra. fazendo pergunta aí. Eu não Eles enxergo estão bem fazendo, não aqui, eu tô anotando, eu tô que eu anotando. deixei meu óculos no carro. Desculpe. Professor, uma das perguntas que surgiu foi que com quanto tempo o suíno ele entra no cio? Tá. Então, gente, tem a idade cronológica, que é do dia que ele nasceu. Então, normalmente, a gente segue protocolos ou técnicos onde o suíno ele deve a matriz, né? Falando em cio, 150 dias ou 110 quilos de peso vivo. Claro, o ideal é que os dois aconteçam junto. Então, o animal, a partir do terceiro mês, 3 meses e meio, ele já esteja com 120, 130 quilos ali, chegando nos 150. Então, por quê? É nesse momento onde o aparelho reprodutivo dele vai estar bem desenvolvido. Então, no caso, ele já está apto para poder receber o marrão para poder fazer a reprodução. Isso. A partir de 110 dias e 150 quilos é o peso ideal, porque Certo. ela vai ter desenvolvimento, porque muitas vezes as pessoas costumam criar as fêmeas junto Os com o machos. macho. E aí Isso. ele é animal, gente. No momento que ela entrou ali na idade, mesmo sem estar com o aparelho desenvolvido, o aparelho reprodutivo desenvolvido, vai haver a monta. E aí tu chega lá e diz, nasceu 2, 3 leitões. Porque ela não tinha espaço, gente. Ela não tinha Exatamente. Então tem que espaço tomar para cuidado tanto com a idade como com o peso do animal. o peso. Ela não pode também estar muito pesada, né? Porque senão não vai ter espaço para o leitão desenvolver. E também não pode estar muito magra. Aham. Professor, outra pergunta que surgiu também foi quais são as vantagens e desvantagens de um chiqueiro de pocilga e de granja? Gente, só parênteses. Chiqueiro é o que a gente fala, é uma criaçãozinha de fundo de quintal, né? Exato. Que não condeno isso, não condeno. Até porque nem todo mundo tem dinheiro para investimento, né? Mas chiqueiro normalmente é aquela coisa que é utilizada como resto de Criação de alimentos. subsistência, na verdade, né? É a criação de subsistência, aquela coisa lá do não tecnificada. Ser, Adiomar quer dizer que a gente não deve, só que deve ir aprimorando. E o bom do suíno, por ser animal de ciclo Ciclo curto, curto. ele, de produção, ele aceita algumas adaptações, só que quando a gente fala chiqueiro, pocilga, não vejo, nunca vi nada Na na literatura. literatura que diferencia. Agora, a granja, sim.
regionais que tem esses termos. Chiqueiro, Certo. pocilga. Então, basicamente, porcilga é mais uma criação de subsistência em que o produtor ele vai fornecer todo e qualquer tipo de comida, né, que a gente verifica que eles fazem até inclusive lavagem para poder fornecer o Isso, animal e basicamente o animal ele ganha mais gordura do que a carne. Eu posso até estar isso, errado em isso, relação isso. a isso, mas é que é uma coisa mais somente para subsistência. Então, tomar cuidado em relação a como você vai fazer a sua criação em se tratando de chiqueiro. Isso. Então é aquela situação mesmo, é reaproveito de alimento. E quando a gente fala em granja, não. A granja é uma dieta balanceada, né? Já é uma coisa Instalações mais adequadas, tecnificada. uma coisa mais tecnificada, justamente. Eu sempre falo, hoje eu tenho trabalhado muito com confinamento bovino, mas sempre que o cara pergunta o que é que eu faço para ganhar dinheiro, eu digo, vamos criar uma granjinha de suíno ali. Tem milho? Vamos logo assim, tem milho? Tem. Vamos criar um suíninho e graças a Deus eu sou um apaixonado pela suinocultura, né? Porque, na verdade, eu acho que o suíno ele gasta muito menos do que uma criação de bovino, né? Então, Com certeza, o se o investimento é produtor bem. souber. Exatamente, se o produtor souber levar, ele tem uma grande saída em relação à demanda da carne suína. Isso, Professor, isso. deixa eu ver aqui. Existe outra pergunta também que foi em relação às vacinações. Quais seriam as principais? Pronto, então tem as vacinas reprodutivas, né, para as fêmeas. Leptospirose é uma vacina que não deve fugir, é uma Uhum. vacina que controla uma cepa que é muito presente. Você imagina ração à base de 70% de milho, presença de ratos em roedores em galpões e a gente negligenciar a vacina leptospirose. Então, crio matriz, faz a vacina de leptospirose. Falando de Aham. leitão, leitão. Leitão, o pessoal escuta muito falar de uma tal de batedeira, né? E Isso, só que o isso. pessoal geralmente vacina, gente. A gente trabalha com prevenção. Vacina não cura, vacina previne. Exato. Então, busca sempre essa, a gente chama de circovirose para leitão, circovirose, ou para a doença de edema, que essa batedeira é justamente isso. Então, são as duas vacinas que a gente recomenda. Então, doença reprodutiva, no caso, leptospirose, para as matrizes, e circovirose e doença de edema para leitão. Sempre trabalhar com prevenção. É porque, Prevenção. na verdade, o pessoal pensa que vacina ele é mais para curar, ele pensa que é remedicação. Só que, como o senhor mesmo explicou, a vacina seria mais uma prevenção para poder a gente não ter grandes problemas em relação à criação. Isso. Imagina tu aguardar um parto lá, 114 dias, e com 100 dias a fêmea vinha a abortar. Então, preventivamente, entrou em idade reprodutiva, faz a vacina leptospirose. Pronto. Então, basicamente, essas seriam as vacinas mais Isso. primordiais Na para verdade, poderem assim, serem. as vacinas para suíno ser ofertadas ou entrar em programa de vacinação de acordo com as incidências das doenças na região. E a gente, graças a Deus, é zona livre de peste suína clássica, né? Então, a gente não precisa. É, 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 então, são essas duas vacinas aí, no caso, 3 leitão ao desmame. No momento do desmame, deve fazer da circovirose, porque é o momento mais estressante para o leitão, é no momento do desmame. Então, é ali onde você deve ter esse cuidado. Certo. Professor, mais uma pergunta que saiu aqui também foi a respeito de exigência nutricional. Se é importante sempre verificar a dieta do animal até o abate. Sim, sim, porque, é, só para vocês terem uma ideia, nos 35 dias finais, que a gente diz que é a fase de terminação, que é de 115 a 150 dias, ele tem uma exigência nutricional de 13%, 13,5% de proteína. Então, é o que eu sempre falo, é a ração mais barata em relação a por quilo animal. Então, o animal em terminação, ele come mais ou menos 3 quilos para ganhar 1 quilo por dia. Então essa conversão alimentar é 3 para 1. Então, 3 para 1. imagina lá no início eu dou uma ração de 3,50 e ao final está dando 1 quilo de ração. Então, tem que ter cuidado sim. É importante conhecer as fases. Leitão, a gente diz que ele é leitão de
do nascimento até os 28 dias, e ele está na maternidade, né, quando tem esses compartimentos. Quando a gente fala em granja, granja é seccionada, ela é creche, maternidade, gestação, crescimento e terminação. Então, os leitões até 28 dias está com a mãe, tem a dieta líquida, que é o leite, e uma dieta pré-inicial ou inicial também, é a ração mais cara. Depois ele vai para creche, na creche ele fica mais ou menos até 72 dias, então ele tem já a ração de creche ali, é a ração inicial para o leitão. Depois da creche ele desce para crescimento, é uma outra ração, só para vocês terem uma ideia, varia mais ou menos 2% de proteína. Proteína é muito caro. É Então, caríssimo. é caríssimo. Então, ela começa assim, a ração muito cara, né, na maternidade. Na creche é uma ração mais barata do que a inicial, mas é mais cara do que a de crescimento, e assim consequentemente. Então, a ração de terminação, lá ao final, hoje em média, ela está custando 87, 90 centavos. Pronto. Professor, mais Depende uma do preço da pergunta. soja. Aham. Mais uma pergunta que surgiu também aqui foi: em quantos metros quadrados se pode acomodar suínos? Pronto. Tu imagina que, como eu falei, na creche, a gente diz que um leitão ele ocupa 33 centímetros quadrados. Então, a cada metro quadrado cabe 3 animais. A conta é fácil. Na creche. Quando a gente vai para crescimento e terminação, a gente um animal por metro quadrado. Então, vai fazer uma projeção, sempre projeta assim, um animal por metro quadrado na fase adulta, e na creche 33 centímetros quadrados por animal. Então, um metro quadrado cabe 3 animais. Pronto. Fêmea, 2 metros quadrados, comporta, e o macho também é o reprodutor. É um espaço bacana. Construção com Certo. suíno, ter cuidado com a altura de pé direito. Somente com o Cara, pé direito? isso, para circulação de ar, né? E Aham. também, a depender da região, no caso, para o animal adulto. Certo. Qual a dificuldade do homem hoje, da pessoa que não conhece a técnica, entender que a matriz precisa de uma temperatura e o leitão precisa de outra? O leitão precisa, nos primeiros dias de vida, ele precisa de aquecimento, porque ele não tem gordura para se proteger do Exato. frio. E já a Exato. matriz, ela tem uma camada de posa, que é o isolante Maior. térmico, que o calor faz um estrago bom nela. Então, Exato. deixa de produzir leite, viu, gente? Cuidado, cuida bem da matriz para ela produzir bastante leite. Ela produzindo bastante leite vai desmamar um leitão mais rápido e mais pesado. Professor, mais uma pergunta aqui que surgiu. Foi essa daqui. Há condições de uma matriz entrar em cio e ser cruzada poucos dias após o parto? O que é poucos dias, né? Então, ela não entra em cio. É, 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 gente, o aparelho reprodutor precisa evoluir. Então, ela precisa mais ou menos de 21, 20, até 25 dias após o parto para que ela dê um cio, porque assim, ela pode apresentar até sintomas de cio, sintomatologia de cio, vulva emaciada, mas não está ovulando porque não houve uma regressão do aparelho reprodutivo. Você imagina que houve um alargamento de tecido uterino e ele não houve uma involução. Então, é em média de 21 a 25 dias para que essa fêmea esteja apta novamente para entrar em trabalho reprodutivo. Certo. Isso se estiver bem nutrida, né? E se não tiver Bem calor, nutrida, sim, sim. em condição adequada de criação. Certo. Professor, mais uma pergunta aqui. Quais os locais mais indicados para a compra de matrizes para início de uma atividade? Então, gente, hoje a matriz vem até você, né? Então, por exemplo, esse pessoal que eu estou fazendo lá a coisa, ele está comprando as matrizes da... Fugiu o nome agora, mas a gente tem agroséries, nós temos inúmeros detentores de genética que vocês entrarem aí no celular. Então, Dilmar, não quer dizer que eu posso, o meu vizinho aqui tem 10 fêmeas, eu posso comprar? Pode, gente, mas não é uma fêmea tão garantida. Às vezes, o pessoal paga R$ 1.000 numa fêmea, quando você comprar uma matriz
com genética garantida é 1.100. Só que às vezes você acha que você não tem. Não é, gente, as granjas de suíno, eles vendem para pequeno, médio e grande. Então, se você tiver condição de comprar, tu vai comprar. É só buscar. Temos agroceres, temos topigs, temos essa do Belisário lá, agora me fugiu o nome, que é uma granja que vende mais para o pequeno produtor. Mas depois é só falar comigo, eu passo todos esses contatos aí, não tem. Aham. Professor, o senhor poderia explicar um pouco mais a respeito das fases de criação de suínos? Sim, sim. Então vamos lá. Ó, animal, primeira coisa que eu sempre, didaticamente, eu digo que não deve ser esquecido é período de gestação. Para a gente trabalhar com animal, a gente tem que conhecer o período de gestação. Da suinocultura é muito fácil, porque eu sempre digo que é 3, 3, 3. 3 meses, três 3 dias. semanas e 3 dias. Dá Isso. 114 dias. Então, 2 dias a mais ou 2 dias a menos. A, a mais que isso é parto tardio, menos que isso é parto prematuro. A gente, o suíno como eu falo, é a mão na roda. Então não tem. Nasceu o animal, né? Passou esse período, então de gestação foi para a maternidade, nasceu. Após o nascimento, você técnico que vai dizer. A literatura diz que esse leitão ele deve ser desmamado com 6,5 kg. E geralmente, para que ele seja desmamado com 6,5 kg, ele demora em dia de 21 a 28 dias. Vai depender, por isso que a gente diz, deve adentrar logo com ração, deve entrar com ração na maternidade, porque a gente vai antecipar esse período. Antecipando o período de desmame dele, eu vou ter mais partos na matriz durante o ano. Então, crescimento, maternidade, saiu com 21 ou 28 dias, vai para a creche. Na creche ele entra com... Desculpa, o celular tocando. Ele entra com 6,5 kg e deve sair com 28 a 32 quilos na creche. Dá mais ou menos 45 dias. Com 32 quilos, ele sai da creche e vai para crescimento. Crescimento, ele vai de mais ou menos 72 dias até 115. Essa é a fase de crescimento. De 115 até 150, que hoje é o que a gente espera, um animal com 150 dias pesando mais ou menos 100 quilos de peso vivo, é a idade de abate. O que é que hoje o pessoal da suinocultura tem tentado? Tem tentado trazer para 148 dias, 145, e hoje já tem animais, a gente vendendo animal com 115 quilos. Tudo isso é instalação, genética, nutrição, né? Então, o ciclo é bem curto. Até 150 dias é para você estar terminando um animal. Pronto. Professor, qual seria uma raça mais indicada para quem quer começar no semiárido? Para poder se desenvolver a atividade? Desculpa, Thalita, cortou um pouco. Certo. Repita, por favor. A raça mais indicada para a criação no semiárido, para um início de atividade? Então, hoje, quando a gente fala em suinocultura e avicultura, a gente não trabalha com animal de raça pura. A gente trabalha com animais híbridos. Isso. Porque híbridos são animais que têm várias características desejadas. Então, a gente... não, Dilmar, mas eu quero criar o ar livre. Quando eu crio o ar livre, não vai nunca comprar um animal landraço, laje white, são aqueles animais de uma pelagem mais clara, porque a insolação chega a queimar. Então, não, eu tenho uma criação tecnificada, animal híbrido. Landraço, sempre puxando para o landraço e laje white, que são animais que têm uma alta prolificidade, parem Isso. demais e desmamam num excelente peso. Professor, tem uma dúvida aqui, que uma pessoa foi para Minas, em Viçosa, e lá ele verificou que existe a produção de suínos e no período do dia os suínos eles tomam banho de lama. O senhor aconselha essa prática aqui no estado? Sim, se você tiver instalação, né, por que eles tomam banho de lama? Porque a lama é um isolante térmico, né?
Suíno em si, eles não são, se eles estiverem na instalação adequada, eles não são animais sujos, não. Aquela coisa de o porco, não, isso não existe. Suíno é um animal limpo. Agora, se tu imagina, você tá no calor ali, aí tem uma lama, ele toma aquilo ali porque ele tá se refrescando e é um isolante térmico. Então, se você tiver condição, é, tem que ter cuidado, né? Porque à medida que ele fuça, né, ele está em contato com o solo ali, você vai ter que ter mais cuidado com verminose, vai abrir mão da parte de ferro, né? Então, a gente sempre diz assim que não, nem 8 nem 80, mas não tem restrição alguma. Não tem restrição Pronto. alguma em relação a essa parte aí. Professor, antigamente a carne suína ela era caracterizada por conta da quantidade de gordura. Hoje mudou essa realidade? Mudou, sim, o melhoramento genético. Na verdade, houve até um freio, né? Porque aquela bisteca, 5 centímetros de gordura era o que a gente Isso. via em 1900 e lá vai, e hoje ela está com 1,5 centímetros, mas teve um momento que quase que ela some. Os geneticistas foram mudando, melhorando tanto, achando que iria melhorar, né? Porque aquela coisa do gordura faz mal, e a população começou aí a pedir carne sem essa gordura, né? Que é a gordura fora da carne, e eles recuaram e viram que estava perdendo a característica e voltaram, claro que controlou, saiu de uma coisa de 5 centímetros para 1 centímetro, 1,2 de gordura, que é característica da carne suína, não tem Isso. jeito. A bistequinha sem a gordurinha não é bisteca. É verdade. Mas também posso se dizer que, além do melhoramento genético, existiu também essa parte de que a gordura faz mal, também como o senhor falou, e que muitas das vezes as pessoas deixavam de comprar a carne por conta dessa quantidade grande que se existia de gordura e não se encontrava tanta carne na compra do material final, né? Professor, outra dúvida que surgiu aqui foi se é aconselhável o sistema de cama sobreposta aqui na nossa região. Se tiver condição, né? Se você tiver condição, hoje a cama sobreposta, ela é muito utilizada porque hoje o grande gargalo das suinoculturas é a produção de dejetos. Então a cama sobreposta, ela vai minimizar essa produção de dejetos e sabendo manejar é super recomendado. Super Ok. recomendado a cama sobreposta. Professor, É um teve uma pergunta avanço. aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quantos quilos de ração uma matriz deve consumir por dia? Então, ela no máximo 2 quilos, 2,5 kg. No máximo 2,5 kg. A matriz em gestação. A matriz em lactação, ela consome em média 6 quilos. É uma ração 6 mais quilos. energética no período de Aham. lactação, né? Ela em gestação é 2 quilos, 1 quilo de manhã, 1 quilo à tarde, ou no máximo 2,5 kg. A ração de A- gestação deve conter trigo. Ela não De engorda muito gestação. e melhora o trato gastrointestinal ali, né? Produção de fezes no momento de parto. Não engorda muito e mantém. Outra pergunta que surgiu aqui, professor, foi: após os 21 dias do aparelho reprodutivo estar totalmente recuperado, caso ela entre no cio, é normal ela ser cruzada, mesmo amamentando os outros leitões? Ó, é muito difícil ela entrar em cio com leitão ao pé, mas não é impossível. Não é impossível. Acontece, já vi várias vezes acontecendo, e você tem que ficar atento. Pode sim, Pode sim, né? pode sim, gente. Pode sim. Professor, como se encontra a realidade da criação de suínos no Brasil e em Sergipe? Então, Sergipe, eu cheguei a fazer um levantamento. Sergipe, só para vocês terem uma ideia, ele representa 0,052% da produção nacional. Embora nós somos altamente produtores de milho, né, em relação ao Nordeste, e a gente não aproveita. Agora, qual o gargalo? Cultura. Eu fui para Viçosa e quando eu queria comer carne bovina, eu ia para outra cidade, dia de domingo, comer carne bovina. Durante a semana era sempre carne suína.
A gente aqui tem a parte cultural ainda, é uma coisa, é o grande gargalo, eu acho que é a parte cultural, achando que o suíno é aquela coisa de um animal criado em lixões, né? E assim, hoje a nível de Brasil, o grande gargalo é a produção de dejetos, né? Santa Catarina, por exemplo, eu conheci o Paraná, não conheci o Santa Catarina, mas no Paraná, hoje para você conseguir, você aumenta teu rebanho, houve um aumento do rebanho sem aumentar o número de matrizes, ou seja, está quase que impossível crescer a nova granja porque tu tem que fazer projetos em relação a dejetos, né? Graças a Deus, hoje em dia, a tecnologia vem ajudando aí e os biodigestores têm colaborado muito com a produção de suíno, que é uma saída para a gente, né, gente? Reutilizar os Exatamente. dejetos do suíno se É, aproveita tudo, também, como os basic... demais animais. Exato. Professor, vai Professor, desculpando que eu sou viciado em café, tá? Aí eu bebo toda não, hora fique à aqui. vontade, professor. Professor, qual o tempo de duração para o abate de suínos? Em média, 150 dias. 150 dias, não é isso? Em média, 150 dias. Falando do suíno tecnificado, né? Aham. E, Professor, e, e, pode falar. e não, quando eu falo tecnificado, gente, pode ser no quintal da tua casa. Basta que você entenda e respeite as exigências dele, as condições que você conheça o suíno. 150 dias é o que a gente preconiza para que ele vá para o abate. Certo. Mas aí existe um peso ideal para poder ir para o abate ou a gente já pode colocar realmente em Então, relação à idade dele? em Porque aí no média, caso, assim, a partir da idade dele que a gente vai colocando, passou dos 150 dias, possa ser que a gente, ao invés de estar investindo no crescimento dele, a gente está gastando em cima de ração, em cima da instalação que ele está sendo criado. Então, então, não sei, o senhor pode explicar é, melhor aí. é, é uma das coisas que as pessoas tentam, as pessoas acham assim, ah, o professor falou, ou quem for, acha que é 150 dias. E depois, mas se eu quiser demorar 200? Gente, o suíno, como os demais animais, e como a gente também, tem uma curva de crescimento de tecido. A partir de 150 dias, o tecido muscular dá uma estacionada e começa a crescer o tecido adiposo. Então tu vai estar gastando dinheiro. Ele está Exatamente. comendo e está engordando em gordura, que não pesa, que não vale a pena. Entendeu? Então, 150 dias é o ideal, é o que foi trabalhado e o que é estudado para que tenha o ótimo crescimento muscular. Por isso que a gente diz Pronto. 150 dias, porque é crescimento muscular. Daí é só ladeira abaixo e deposição de gordura. Então não vai adiantar nada, vai ser basicamente perda de dinheiro em relação ao investimento que você está realizando. Com certeza. Com certeza. Adiomar, quer dizer que se eu passar 150, não estou falando 155, estou falando 200, 180, 170. Entendeu? Ah, Aham. porque às vezes você não tem para quem vender. Aí tu dá até isso você tem que fazer uma dieta. Tem que aprender a manejar e conhecer. Porque aí a gente não vai estar gastando. Vai dar uma dieta só de manutenção. Menos energia, Exato. porque a energia vai depositar gordura na carcaça. Professor, surgiu uma pergunta aqui a respeito de o estresse, ele pode ajudar na perda de gestação? Sim, é um dos fatores. É um dos fatores que mais causa aborto é o estresse. Né? Na verdade, erroneamente, as pessoas costumam levar as fêmeas para cruzar nas casas ou pessoas que têm o macho e após a cruza já vem tocando essa fêmea. A gente deixa lá, deixa passar um tempo, até umas 36 horas, para que haja uma fecundação e após isso a gente... Ah, falando em gestação, o estresse é muito... Suínos e aves, como são animais de ciclo rápido, eles sofrem muito mais do estresse do que os outros animais. Aham. Suas características fisiológicas. Então, basicamente, tem uma pergunta aqui que eu acho que basicamente são iguais para todas as criações. Que seriam quais os cuidados com as instalações e com os animais. Então, basicamente, tem uma escrituração zootécnica excelente e você tomar cuidado com todos os manejos que você vai realizar em relação ao animal. O senhor pode até responder melhor do que eu. Então, eu sempre falo, cabeça foi feita para usar boné, para separar as orelhas. A gente tem que anotar, hoje, graças a Deus, todo mundo tem um celularzinho, e a gente precisa
é anotar. Anotação zootécnica, pesei animal, dei isso de ração, para ver onde é que está errado. A informação está na literatura. Então, como é que a literatura diz que meu animal deve comer 3 quilos e depositar na carcaça 1 quilo por dia, e eu estou dando 3 quilos e meu animal só está ganhando meio? Tu tem que ir na fase de terminação. Tu tem que ir avaliando isso. Então, gente, anotação zootécnica é muito importante para qualquer criação. Quando a gente fala em pecuária não é só bovino, tá? Pecuária Isso. é pecuária, é pecuária. Então, a gente está falando de suinocultura, a gente está falando da pecuária. Então, quando a gente fala em anotação zootécnica, eu tenho que anotar meus animais, peso inicial, peso final, ganho de peso médio dia, consumo de ração. Tem que conhecer essas anotações zootécnicas. Tem que conhecer esses Isso índices zootécnicos. é bem primordial para todo tipo de criação. Você É saber tudo básico, né? relacionado à sua criação para poder você não ter uma grande perda referente ao que você está investindo. O dinheiro Professor, está em tão tempo... difícil, né? Exatamente. Professor, em tempos de pandemia, o senhor verificou algum interesse, alguma intensificação ou alguma diminuição da atividade? Não, não, na verdade houve intensificação, porque a arroba está muito cara, Aham. né? Uma pandemia deixou de circular alguma carne para alguns lugares, ou circulou até demais, e aí foi um incremento da atividade. Como eu falei, eu estou implantando uma. E duas em uma semana, já tem outra pessoa em instância, então, assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito de contar vantagem, graças a Deus, não preciso disso. Então, Aham. a gente está vendo esse incremento aí Então, na basicamente, procura. a gente pode dizer que intensificou mais a respeito da Sim, criação de suínos, né? sim, sim, sim. A carne bovina ficou um pouco, né? O custo ficou um pouco elevado, é uma saída. Foi uma A saída, o outra, frango e o sumo. aham. A outra pergunta seria se existe algum tipo, se o senhor verifica que existe algum tipo de preconceito em relação ao consumo de carne suína. Acho que Sim. basicamente o que a gente verifica é mais aqui na parte do Nordeste do que na parte Sul e Sudeste. O senhor até pode explicar melhor. Desculpa, falhou um pouco. Eu estou falando assim, que a gente pode verificar que essa relação de preconceito pode ser que seja maior aqui no Nordeste do que relacionada a Sul e Sudeste. Eu acho que Sul e Sudeste eles comem mais a carne suína do que a gente aqui no Nordeste. Então, eu já fui professor, né, da área, eu sou professor da área, e eu sempre digo que a gente precisa desmistificar. Gente, a criação do suíno, ela é altamente tecnificada, não tem, a carne é saudável, claro que criada dentro da técnica, ela é abatida em ambientes controlados, com inspeção. Então, a gente, em relação a Nordeste, a gente é muito preconceituoso. Então, eu como tranquilamente carne suína e recomendo. Às vezes até sou um pouco rude, porque muitas pessoas falam que é uma carne doente, que é uma carne, mas a carne bovina também, se for abatida embaixo do pé de pau e for comida crua, pode transmitir, claro que é a sua especificidade de algumas doenças, mas eu estive no Sudeste, estive no Sul e vi que a criação deles lá não difere da nossa, eles não têm tanta tecnologia, que a gente pensa. Eu vi coisas lá que eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no Paraná e estou vendo um suíno em um latão, um escamodeador. Então, Aham. não é muito diferente das nossas instalações. O problema é que lá há uma massificação da cadeia produtiva. E aqui não, Uhum. aqui é a pecuária bovina e a do frango É mais, mais alta. é mais alta. Mas, gente, o suíno criado dentro da técnica é uma carne tranquila para ser consumida. Tranquila. O professor tem uma pergunta aqui. O que o senhor acha a respeito de criação de matrizes em gaiolas? Sabemos que tem toda a questão que envolve o BEA, mas é algo comum ainda nos dias de hoje. Então, gente, o bom é que eu sou médico veterinário e trabalho na produção e fiz um juramento para cuidar de animal, né? Então, esse conceito de bem-estar animal, a gente precisa conhecer os 5 princípios, porque tudo bem,
que há uma restrição de espaço para a matriz, né? Mas, gente, ela não passa fome, ela não é amedrontada, ela não passa sede. Então, dentre os princípios, que são cinco, há uma restrição de um espaço. Mas aquele animal não é um animal mais selvagem, ela foi criada para aquilo. Então, eu acho que dá para criar dentro de gaiola. Claro que a União Europeia não permite mais novos projetos de criação em gaiola. Isso mais à frente vai vir. No Brasil não existe lei que proíba, né? Embora os órgãos de fiscalização tentem enquadrar. Inclusive, eu tive um problema com uma colega de profissão por causa disso. Ela me enquadrou, lei do maus trato, e eu disse, mostre o artigo. Não basta querer, Tem que porque eu não provar. maltrato. Tem que provar, mostra a lei. Então, você pode criar ao ar livre e maltratar quando você não dá comida. E quando a pessoa cria, dentro das técnicas, está lá o horário de. Eu penso sempre assim: será que um animal sendo maltratado, ele vai, com 114 dias, ele vai parir? Um animal com Não. 2,2 kg. Então, tem as duas correntes aqui, né? Por exemplo, agora. É, alguns manejos, por exemplo, o povo tem mania de chegar e dizer que caudectomia, que é o corte da cauda, também é maus tratos. Uhum. Tu vai ver o que é curar depois de um leitão com a cauda que sofreu canibalismo para os demais. Então, Uhum. gente, claro que, por exemplo, essa granja que eu estou implantando, a baia vai ser baia coletiva de gestação. Mas não tem como você fazer maternidade que não seja em gaiola. Aham. Então, eu entendo, eu acho que no Brasil vai chegar a isso, criação de gestação em baia coletiva, tem sucesso, mas não é porque vem de lá para cá. É só por isso, mas não é porque é gaiola que a gente limita uma das que é restringir o espaço, mas o animal não é maltratado, se ele tiver machucado, ele vai ser medicado, ele não é amedrontado. Então, são 5 princípios, os princípios de bem-estar animal. Bem-estar E animal. a gente, Isso. a gente restringir não quer dizer que o animal está sendo maltratado. Eu sou um Exatamente. defensor. Eu sou um defensor. Professor, que conselho o senhor daria para quem é criador e para quem deseja iniciar na atividade? Primeiramente, fazer o levantamento em relação aos insumos. Por exemplo, as propriedades próximas à BR, que tem passagem de caminhão. Então, primeiramente saber onde vai ter os insumos e fazer o levantamento do custo máximo. Quanto que foi a soja o ano passado que chegou ao máximo, quanto que o milho chegou ao máximo, tu faz o cálculo ali para ver se você segura. Então, é aspecto mercadológico. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que qualquer região, qualquer estado, qualquer município do nosso estado há um consumo bom, mesmo em média no Brasil, o consumo per capita é em torno de 15 quilos de carne suína por dia, ou por ano, desculpe. Então, ainda é baixo quando comparado com as outras fontes de proteína de origem animal. Uhum. Mas eu lembro que quando eu estava a RT dessa cooperativa, quem fez a campanha do Suíno E10 foi Pelé. Então, havia uma massificação da Associação Brasileira de Criadores de Suíno. Agora deu uma freada, não sei se é porque eu me afastei um pouco dessa associação, mas eu nunca mais vi. Então, é massificar. Eu acho que a carne suína caberia a carne suína na merenda escolar, como caberia o queijo, como caberia o mel, tudo que a gente produz, tudo que a gente Uhum. produza, que é uma proteína de origem animal de ciclo curto. Então, eu sempre digo, tem alguns alunos aí que eu estou vendo presente aí, o Tá. Dinho, o engenheiro agrônomo Roberto, alguns, outros, o Bebeto, um aluno, eu não vou falar de quando é não, senão vou dizer que eu sou velho. Então, gente, a gente precisa entender que a proteína animal de ciclo curto é uma proteína saudável.
Então, quero implantar uma granja, um criatório. Primeira coisa, ver lá na tua região quanto que foi o menor preço da arroba vendida e o maior preço dos insumos, que seria o milho e a soja. Não tem pra onde correr, não dá para criar suíno sem milho e sem soja. Aham. Então, as outras coisas é mais fácil. Pronto, se alguém tiver mais algum tipo de pergunta para poder fazer, sintam-se à vontade. A gente ainda tem alguns minutos aqui na live para poder encerrar. Vocês podem fazer algum tipo de pergunta. Eu acho que ainda tem uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tem. Professor, o senhor poderia falar a respeito da nutrição dos suínos com uma boa genética? Então, gente, nutrição é como eu falei, conhecer a exigência. Conhecendo a exigência, eu busco os ingredientes que eu tenho disponível. Então, ração para suíno e para aves, suíno no caso. Milho e soja são os ingredientes básicos. Nas matrizes, a gente ainda utiliza, se tiver barato, o trigo. Aham. Se tiver barato, a gente usa o trigo. Então, quando a gente busca um animal de boa genética, se você vai lá buscar as referências, você vai ter que buscar a conversão alimentar. E você vai adquirir o animal que tiver a menor conversão alimentar, que é o animal que dá uma grande produção comendo menos. Então, hoje a gente busca isso. Exatamente. Mais algum tipo de pergunta, pessoal, para poder a gente fazer, caso vocês tenham mais alguma dúvida? Acho que a gente esclareceu basicamente tudo a respeito, assim, tudo entre aspas, no modo geral, a respeito do que seria a criação de suínos, de como a gente poderia iniciar, de como a gente poderia tratar a respeito do assunto. Ficou claro que suíno é estilo ave também, né? Que não existe uma raça pura, definida, mas que são híbridos e que eles sempre se adaptam melhor. Vai depender de cada região que eles vão ser inseridos. Então, basicamente isso. Professor, eu vou encerrar lá. Só faltam 3 minutos para a gente encerrar. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor e o convite que foi feito e o senhor ter aceito para poder falar a respeito da suinocultura, principalmente aqui no estado de Sergipe, que é uma coisa que a gente precisa avançar um pouco mais a respeito de como disseminar mais atividade para poder quebrar essa parte do preconceito que existe aqui no Nordeste. Então, eu que gostaria de agradecer, né? É um prazer falar com o pessoal. Primeira vez que eu estou participando de live, eu sou meio, parece que não, mas eu sou meio tímido. Mas quando falar da pecuária, para mim, a gente ficava aqui 10 horas falando. É muito tranquilo. Então, gente, a gente precisa, tudo que a gente for se meter, a gente precisa se aprofundar. O conhecimento está aí, né? A gente, enquanto técnico, não dá para. Já é arriscado, mas não dá para a gente se meter em uma cultura sem fazer o conhecimento, sem conhecer a técnica básica. Eu vi algumas perguntas ali. Bebeto, depois tu fala comigo, tá? No pessoal, tu tem meu zap aí, é só falar comigo. E a galera também. E assim, o maior custo está na nutrição. Então, conhece, tenta trabalhar com um profissionalismo dentro, pelo menos, na verdade deve ser todos os requisitos, mas a nutrição, como a nutrição é o maior custo, eu sempre digo, não é porque eu sou da área, mas é o que a gente deve se atentar com maior cuidado. Não é milho de qualquer procedência, não adianta, porque às vezes você dá um milho, a soja. Então, o animal, eu preciso conhecer o comportamento do animal. Se eu chegar em uma granja suína e esse animal não estiver consumindo ração, hoje, pela experiência, eu já vou logo ver como é que está a água. Uhum. Água de boa qualidade também, água é alimento. Então, é muito importante. Eu vou criar uma granja, eu tenho água disponível. Não se preocupa com o aspecto mercadológico. Carne suína é fácil de vender. Eu digo sempre, eu nunca mais vi uma arroba de suína abaixo de R$ 90. E até R$ 90 dá para ganhar bastante dinheiro. Imagina agora que está 150. Dá Realmente para dá para ganhar ganhar bastante bastante. dinheiro. Dá para ganhar, basta produzir dentro da técnica. Por que é importante genética?
Porque na genética eu vou ter um animal que vai comer a mesma coisa do que o animal que não é de genética, que vai me dar o peso ao final, mas em um período mais curto. Não sei se consegui passar o que a senhora pediu, professor. E no mais, eu Passou só bastante, agradecer bastante. a presença aí do pessoal e sempre que precisar a gente, com agendamento, a gente está disponível. Beleza. Professor, obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau.